Boa noite, querido aluno, querida aluna. Vamos dar início a essa videoaula, que vai ser um pouco mais demorada que as anteriores, pois se trata de 3 semanas, né? Referente ao PET volume 4, ok? Hello, student, how are you? I hope you are well. Hoje nós vamos estudar os verbos, né? No presente simples, nas 3 formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa dos verbos, tá? Principalmente dos verbos regulares. Vocês vão perceber como é simples a conjugação de verbos em inglês. Eu até já falei isso nas aulas anteriores, né? A simplicidade que é conjugar verbos na língua inglesa, tá certo? Então, o simple present, né? Usa-se o simple present para falar de hábitos e rotina, ou seja, coisas que acontecem em nosso cotidiano. Exemplo, Joey plays golf on Saturdays, né? Usa-se o simple present para coisas que são sempre verdade. Exemplo, in Brazil, the winter starts in June. Ok? Aí tem a tradução entre parênteses, tá? As frases afirmativas. Como é que se dá as frases afirmativas? Tá? Em frases afirmativas, usa-se o verbo na base do infinitivo quando o sujeito é I, you, we, they. Tá? I work, you study, we play, they try. Porém, quando o sujeito é he, she, it, devemos conjugar o verbo da seguinte forma. Pronto. Resumindo, os verbos regulares em inglês só são flexionados nas terceiras pessoas. Os únicos pronomes que conjugam o verbo em inglês é o he, o she e o it. Os outros pronomes não conjugam. É colocado o verbo sem o to, o verbo no infinitivo sem o to. Já nas terceiras pessoas, né, a regra geral diz que acrescenta-se S aos verbos nas terceiras pessoas, a regra geral. Mas existem algumas regras que nós vamos ver agora. Ó. Verbos terminados em S, olha só, S, SH, ó, S, SH, CH, X, acrescenta-se ES no final, tá? Pass, passes, wash, washes, teeth, teaches, mix, mixes. Então, essa é uma regra específica. Verbos terminados em S, SH, CH e X em inglês, acrescenta-se ES nas terceiras pessoas do singular. Ok? Vamos lá. Verbos terminados na consoante mais Y. Verbos terminados em consoante mais Y. Retira-se o Y e acrescenta-se IES. Por exemplo, try, né? Try. Tá aqui a palavra try, ó. Try. Então, antes do Y tem um R. Então, para esse verbo nas terceiras pessoas, tanto no he, tanto no she e tanto no it, sai o Y e troca-se por IES. Fica tries, cries, né? Por aí vai. Na maioria dos verbos, acrescenta-se apenas o S. Como eu falei, regra geral. Work, works, know, knows. Exceção, go, né? Fica goes, do, fica does, have, his. E o verbo to be também, né? Lembrando do verbo to be, não segue essa regra, tá certo? Então, frases interrogativas, agora só tem um detalhe, isso na frase, na forma afirmativa.
Essas regras que eu acabei de ler para vocês, elas funcionam na forma afirmativa. Na forma interrogativa e na forma negativa, a coisa muda. Nessas duas formas, é trabalhado um verbo auxiliar, que é o do e o das. Tá? Do, das. Ok? Então, usa-se do quando o sujeito é I, you, we, they. Então, você vai usar o do nessas pessoas aqui, tá? Do you speak English? Observe aqui, ó, o verbo principal é speak, to speak, o verbo falar. O verbo auxiliar, o do. Né? Lembra que na forma interrogativa, a gente troca de posição o verbo com o sujeito? Pois é, como estamos trabalhando com o verbo auxiliar, o verbo que vai ser deslocado é o auxiliar. O verbo principal, ele não sai do lugar dele, tá? E não passa por nenhuma mudança. Olha aí, ó, to speak, tá? Na forma do infinitivo sem o to. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Se você for dar respostas curtas, né? Olha só, do they want to go out? Né? Do they want to go out? Olha o verbo want, o verbo querer. Né? O verbo principal está aqui no lugar dele, ó. Pronome, o sujeito, verbo principal. Olha o verbo auxiliar. Né? No caso aqui, quando se tem verbo auxiliar, não se mexe no verbo principal. As mudanças vão acontecer com o verbo auxiliar, tá? É bem simples isso também, ó. Pronto. A letra B, usa-se das. Pronto. Usa-se das. Aqui eu acrescentei ES. Por que será? Pronto. Quando o sujeito é he, she, it. Terceiras pessoas. Lembra que o verbo só é conjugado das terceiras pessoas em inglês? Né? Os verbos regulares, principalmente, nas terceiras pessoas em inglês. Então, das, eu acrescentei ES. Só vai ter aqui das, eu vou usar das no he, no she e no it. Ó. Porém, o verbo perde o S ao final. Ó, o verbo perde o S ao final. Por exemplo, does he travel by bus? Yes, he does. No, he doesn't. Ele viaja de ônibus. Repare que o verbo não tem o S. Porém, o verbo perde o S ao final. Não, aqui deve ter sido algum erro de digitação, viu, gente? No caso aqui, na forma interrogativa, does he travel by bus? Ó, tá aqui o does, o verbo principal é travel. Tá? Entendi. Porém, o verbo perde o S, o verbo principal. Lembra que na forma afirmativa acrescenta-se a regra geral, o S aqui do verbo principal. Não vai ter mais aqui, ó. Travels. Por quê? Porque o verbo auxiliar já traz o S aqui, ó. Já foi acrescentado o ES. Então, como estamos trabalhando com o verbo auxiliar, o verbo principal não passa por nenhuma transformação. Tá certo? Então, gente, vocês entenderam, né? Por que o verbo perdeu o S, né? Por conta do verbo auxiliar aqui, ó, nas terceiras pessoas. Sempre, o verbo auxiliar nesses casos, sempre vai ser o do para I, you, we, they. Sempre vai ser das para he, she e it. Tá certo? Tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa nos verbos regulares. Tá bom? Vamos para a forma negativa. Em frases negativas, usa-se don't, olha aqui, o do mais o not. E doesn't, o does mais o not.
aqui já está na forma contraída, tá? Usa-se don't quando o sujeito é I, we, you, they. Pronto, mesma situação da interrogativa. Aqui eu vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar no verbo auxiliar a partícula not. Tá? Ó, I don't live here. Né? I don't live here. Eu não moro aqui, ó. Don't. Observe aqui o verbo auxiliar. Né? O verbo auxiliar na forma negativa vem antes do verbo principal. Tá? Aí é sujeito, mais verbo auxiliar, mais not, mais verbo principal, mais complemento. Ok? We don't watch films. We don't watch films. Nós não assistimos filmes, né? Observe aqui, o verbo principal é o what. Olha o verbo auxiliar aqui, mais o not. Então, o verbo auxiliar, o verbo principal, ele fica intacto, tá? Se esse verbo aqui fosse na forma afirmativa, ele termina em CH. A regra diz o que? Acrescenta é S nos verbos terminados em CH. Lembra? Na regra anterior. Então, to be, go on. Vamos lá. Letra B. Usa-se doesn't quando o sujeito é he, she, it. Ó, usa-se doesn't. O does, mas o not. Quando o sujeito é he, she, it. Pronto, terceiras pessoas, a mesma situação. Porém, o verbo perde o S ao final. She doesn't eat candies. She doesn't eat candies. Ó, ela não comeu doces. Né? Ela não come doces. Perdão, ela não come doces. Olha aqui, o verbo principal aqui, o verbo to eat, é comer. Doesn't. Veja só, doesn't. Se esse verbo aqui ele fosse conjugado na forma afirmativa, ele ia receber o quê? Apenas um S. Tá? Repare que o verbo não tem o S. No caso aqui, o verbo principal. Tá? E aqui eu tenho uma tabela exemplificando dois verbos. O verbo to have, que é um verbo irregular, e o verbo go, né? O verbo to go. Ok? Então, aqui é a forma afirmativa, negativa e interrogativa dos três de cada verbo. Ok? E aqui são os pronomes, tá? Os pronomes sujeitos. Os pronomes pessoais. I have, olha só, I have, na forma afirmativa. Observe que na negativa já entra o auxiliar e na interrogativa também. Ó. I don't have. Do I have? You have. You don't have. Do you have? He his. She doesn't have. Does he have? She his. She doesn't have. Does she have? It his. It doesn't have. Doesn't it have? We have. We don't have. Do we have? Aqui eu esqueci o ponto de interrogação. You have. You don't have. Do you have? They have. They don't have. Do they have? Ok? Vamos aqui para o verbo to go, né? I go. I go. I don't go. Do I go? You go. You don't go. Do you go? Terceiras pessoas, ó. He goes. She doesn't go. Does he go? She
She goes. She doesn't go. Does she go? It goes. It doesn't go. Does it go? We go. We don't go. Do we go? You go. You don't go. Do you go? They go. They don't go. Do they go? Certo? E aqui é um exemplo para vocês perceberem aqui como é que a coisa muda de figura, né? Forma afirmativa, a mudança vai ocorrer nas terceiras pessoas, tá? As outras pessoas não conjugam verbo. As outras pessoas não conjugam verbo, tá certo? Já na forma negativa e interrogativa, entra em cena o auxiliar do ou das, tá? Na negativa, já com o advérbio de negação, fica don't ou doesn't, ok? E aí, assim, quando existe o verbo auxiliar, eu trabalho com auxiliar, eu não mexo no verbo principal, tá? Não esquecer essa dica. Vamos lá. Aqui nós temos a atividade, né? Simple present. No presente simples, seguir o modelo, acrescentando S ao verbo quando necessário, né? Olha só. Susan likes to study French. O verbo aqui é to like. Ó. O verbo aqui é to like, tá? Esse verbo ele está no infinitivo, na sua forma bruta, vamos dizer assim. Susan. Qual é o pronome que eu posso substituir por Susan? She. She é terceira pessoa, então o verbo principal vai passar por uma mudança. Então, regra geral, acrescento S, né? Acrescentou o S. Verbos terminados em E, acrescenta S. Então, Susan likes to study French. Né? Susan gosta de estudar francês. Tá? Leni, olha só. Leni, her every week to visit. Olha o verbo aqui, o verbo no infinitivo, o verbo visitar. Leni é ela, né? Porque ela, olha o pronome aqui, possessivo adjetivo her, dela, né? Leni visita, Leni visita. Essa frase eu acho que ela está errada. Não, a sua semana. Leni visita every week, é cada semana. Tradução aqui, que ela visita cada semana. Não, ela visita ela mesma. As visitas dela, enfim. Vamos isolar essa letra B aqui, tá? Essa letra B aqui, isolem ela, tá bom? Vamos lá. My dogs all night, né? To bark, né? To bark. Então é latir, o verbo latir, né? My dogs. Então aqui dogs está no plural. Então o verbo não vai passar, né? O verbo você vai tirar o verbo aqui sem o to, vai ficar my dogs bark all night, né? Meus cachorros latiram a noite toda, né? They lunch on Sundays to prepare, né? Preparar, né? Eles preparam o almoço aos domingos, né? Aqui, she, there. She, ao verbo to study, o verbo estudar. Então, she, terceira pessoa. Então, o verbo vai passar por uma mudança. Né? Olha só a regra, verbos terminados em consoante seguido de Y. O que é que faz? Sai o Y e acrescenta IES. Então fica she studies there. Ela estuda ali.
ela estuda lá, né? Dad, dad é papai, né? Dad, papai. His car on weekends. To wash, lavar. Papai lava o carro dele aos fins de semana, né? Então, papai, ele, wash, vai passar por uma mudança, o verbo. Então, o verbo terminado em SH acrescenta S. Então, fica Dad washes his car on weekends. Ok? Então, tá bem simples aqui essa questão. O segundo, você vai passar para a forma interrogativa, tá? Então, o verbo to be, você vai só fazer você vai fazer aqui, ó, letra A, Pablo is taking a shower, né? Pablo takes a shower. Tá dizendo que Pablo está tomando banho, né? Foi pro chuveiro. Então, is Pablo taking a shower? Então, no verbo to be, o que é que eu faço? Eu mudo de posição, né? Olha aqui, eu não trabalho com o verbo auxiliar no verbo to be, tá certo? Aqui, ó, they are nice. Observe, verbo to be, eu vou só trocar de posição. Não esquecer o quê? O ponto de interrogação, tá? Peter is here, ó, verbo to be, só trocar. Larry is hungry, né? Ó, Larry está com fome, só trocar de posição. Pedro está aqui. Eles são bonitos, né? Ó, Brenda wants to kiss you. Ó, aqui já muda de figura. Não é verbo to be, aqui é um verbo regular, o verbo querer, tá? Brenda quer beijar você. Na forma interrogativa. Então, lembra? Forma interrogativa, eu vou trabalhar com o verbo auxiliar. Então, Brenda, ela, terceira pessoa. Então, eu vou trabalhar com das. Então, vai ficar com Does Brenda want to kiss you? Tá? O verbo principal perde o S. Lembra da estrutura anterior? Então, mesma coisa aqui no terceiro. Passar para a forma negativa. Ó. Pablo is there. Então, Pablo está lá, né? Ó, verbo to be. Então, Pablo is not there. Exemplo. Observe a letra B. They are nice. Ó, verbo to be. Eu acrescento not, tá? I am late. Ó, verbo to be. I am not late. Eu estou atrasado, né? Larry is fat. Larry está gordo, né? Eu vou acrescentar o not depois do verbo aqui, ó. Larry is not fat. Mas aqui eu tenho uma mudança, ó. Paul cries very much, né? Paulo chora muito. Então, observe, Paulo, ele, né? Paulo, ele. Então, terceira pessoa. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o doesn't, né? O auxiliar mais o not. Então, vai ficar Paul doesn't cry, tá? Cry, o verbo principal, volta para a sua forma original. C-R-Y, very much. Ok? Darling students. Continuando. Então, aqui nós temos, vamos falar agora de, vamos falar de movimentação, né? Vamos falar de tráfego, vamos falar de mobilidade, né? Mobilidade urbana, vamos dizer assim. É isso? As cidades hoje, por a maioria, terem sido mal planejadas, né? Com o crescimento de veículos, o tráfego se torna-se muito caótico, não é verdade? Então, deixando claro que sinais de trânsito, gente, os sinais de trânsito, as placas de sinalização de trânsito, elas são universais, tá? A linguagem é universal, tá bom? Uma placa em vermelho nos Estados Unidos
tem o mesmo sentido aqui no Brasil. A única coisa que vai mudar é a palavra, né? Por exemplo, pare, lá vai ser stop, tá certo? Mas a cor com aquela faixa vermelha vai ser a mesma, tá? Então, veja essa imagem aqui, nós temos 2 semáforos aqui, luz verde, tá? Luz verde, e aqui diz drive safe, né? Que quer dizer o quê? Dirija com segurança, né? Dirija com segurança, tá? Tradução. E aqui tem um texto em português com as palavras, né? Com a linguagem do trânsito e já tem a tradução do lado, tá? Muito tranquilo isso aqui, ó. Estimado estudante, vamos ajudar você a garantir que seu inglês também esteja preparado para enfrentar a estrada, falando sobre traffic signs, né? Sinais de trânsito, tá? E outras coisas importantes de saber quando se está à frente do steering wheel, né? Volante. Pegue sua driver license, que é a habilitação, né? Carteira de motorista, e vamos lá. Então eu não vou fazer a leitura, eu vou ler só as palavras em negrito, ó. Speed limit, certo? Speed limit sign, placas que informam a velocidade máxima, né? Speed bumps, lombadas, né? No sentido de reduzir a velocidade. Pothole, buraco, né? No asfalto, certo? Radar, a mesma escrita, radar. Ticket, né? Bilhete, multa, certo? Cross a red light, ó, passar o farol vermelho. Traffic light, né? Farol, semáforo, tá? Green, verde, tá? Vamos lá. Aí vem right turn on red, né? Ligar o sinal vermelho à direita, né? Ou simplesmente right on red, motorista pode. Turn right, virar à esquerda. Aliás, à direita, né? Lane, que é faixa, pista. Turn signal, né? Seta, né? Right, direita. Left, esquerda. Right way, isso aqui não tem aqui a estrada, mas é autoestrada, né? Certo? Exit ramp, saída. Yield, ó, yield. Aqui tem o que é que significa, né? É uma outra placa a que se deve prestar atenção, já que ela sinaliza que você deve dar preferência para quem está na transversal. São coisas especificamente de regras de trânsito. Você não precisa entender isso agora, né? Só quem vai tirar a licença que precisa estudar a legislação de trânsito, tá? O objetivo aqui é você enriquecer o seu vocabulário, tá certo? Então, roundabout, rotatória. Mas leia o texto na íntegra, né? Você conhecer como é que isso se dá nos países de língua inglesa. Exit, saída. Headlight, né? Farol, lanterna. Low beam, farol baixo. Right beam, farol alto. Drivers, motoristas. Yield, a placa de yield é universal, representada por um triângulo. Tá? Parking, estacionar. Parallel parking, né? Fazendo baliza. Automatic transmission, câmbio automático. Stop, pare. Turn left, virar à esquerda.
ramp, rampa, one way, né? Única mão, e por aí vai, certo? Bom, aqui eu coloquei algumas placas, né? Algumas placas de trânsito em inglês, né? Aqui ahead, only, crosswalk ou pedestrian crossing, give way ou yield, né? Aqui dê a preferência, né? Que é uma linguagem universal, certo? Esse triângulo vermelho. No left turn, aqui é não vir à esquerda, proibido virar à esquerda, certo? No right turn, proibido virar à direita. No U-turn, proibido retornar. Essa aqui é amarela, speed bump ou speed hump, lombada, né? Quebra-mola, como se diz aqui. Aqui, speed limit ou maximum speed limit, limite máximo, né? Velocidade permitida, 90 km por hora. Ok? Stop, né? Pare. Traffic light ahead, semáforo à frente. Turn right ahead, vire à direita, à frente. Turn left ahead, vire à esquerda, à frente. Ok? Só para ilustrar, para você enriquecer o seu vocabulário. E tem outras placas também. Bom, aqui essa atividade, ela pede para observar essas gravuras aqui, né? Aqui nós temos 4 situações. O que é que está em comum aqui? Alguém dirigindo, né? Nessa aqui não dá para identificar se é mulher ou homem, mas aqui dá. Mas independente de gênero. Aqui nós temos um homem dirigindo, comendo sanduíche. Aqui nós temos uma pessoa dirigindo e passando mensagem no celular. Aqui nós temos um homem dirigindo e falando ao mesmo tempo no celular. E aqui nós temos uma pessoa observando o GPS no celular, certo? Então, essa imagem, essa atividade, ela está no seu livro didático, na página 19 e 20. Você encontra lá. Se porventura a impressão, né, não tiver boa, você pode visualizar no seu próprio livro. Aí vem essas questões em inglês aqui sobre aquelas 4 imagens, né? What is wrong in the pictures? O que é que diz aqui? O que está errado nas figuras? Aí você vai dizer o que é que está errado. É correto você dirigir fazendo aquilo que a imagem está mostrando? Aí você vai dizer sim ou não e vai explicar o porquê, tá? A letra B. In your opinion, which one is the most dangerous distractor? Why? Na sua opinião, naquelas 4 situações, qual é a situação mais perigosa que vai tirar totalmente a sua atenção? E por quê? É o homem comendo? É o homem falando, dirigindo e falando no celular? É o homem mandando mensagem? Ou é o homem se localizando via GPS? Tá certo? É a sua opinião. Você vai ver uma das 4 e vai justificar. A segunda questão, leia o trecho abaixo e escolha a imagem que representa o ato de se comunicar por mensagem de texto no celular, no trânsito. Tá? Aqui tem um trechozinho que diz o seguinte: There, statistics showed that talking on the phone made up about 69% of injuries, while texting only accounted for about 9%. Então, o que é que diz aqui? Que as estatísticas mostram que conversar, né, as pessoas falando no celular, elas 69% acabam se machucando. 69% quando elas falam no celular. Tá? Isso dirigindo.
certo? Ou até andando também, né? Porque a distração é maior. Quando é por mensagem de texto, quando eles trocam, se comunicam por mensagem de texto, cai para 9%. É isso que o trecho aqui quer dizer. 9%. Tá certo? Então, qual imagem aqui representa, tá? Qual a imagem aqui representa alguém caminhando e trocando mensagem de texto? Esse aqui está literalmente falando no celular. Esse aqui está olhando para o celular. Essa aqui está lendo, acho que é lendo um panfleto ou alguma coisa. Então, qual dessas três imagens é a correta? Tá muito fácil. Very easy, ok, student? Bom, agora nós vamos falar de cidade sustentável, né? De mobilidade urbana, tá certo? Isso virou regra pelo mundo afora, tá? E é muito levado a sério hoje em dia quando se trata de planejamento, né, urbano, né? As cidades elas estão crescendo de forma desordenada e isso não é bom, está trazendo muitos problemas, inundação quando chove, a questão do trânsito caótico e tudo mais. Então as Nações Unidas criou uma campanha, né? Uma campanha de cidade 2.0, né? Cidade 2.0, que quer dizer, né, a cidade que nós queremos, 2.0, à frente em direção ao novo paradigma urbano, né? Paradigma, para quem não sabe, é modelo, né? Modelo. Então, à frente de um novo modelo urbano, né? Vamos dizer assim. E aqui eles criaram, né? As Nações Unidas criaram 10 princípios dessa cidade ecologicamente correta, dessa cidade sustentável, vamos dizer assim. E aqui nós vamos conhecer esses princípios, tá certo? O primeiro aqui, Principles for a New Urban Paradigm. O princípio 1, the city we need. Observe que todos os princípios começam com essa expressão, né? A cidade que nós queremos. Aí vem is socially inclusive and engaging, né? Aí a cidade que nós queremos aqui, aqui diz o quê? O princípio 1, uma cidade socialmente inclusiva e envolvente. O princípio 1, né? O princípio 2, is affordable, accessible and equitable. Tá? Uma cidade em que os preços sejam baixos, uma cidade acessível e vamos dizer assim, equitable, quer dizer igual, né? Uma cidade para todos, vamos dizer assim. Princípio 3, is economically vibrant and inclusive. Uma cidade em que a economia seja vibrante, dinâmica e inclusiva. Também, né? Inclusiva. Tá? O princípio 4, is collectively managed and democratically governed. Olha só que legal, né? Uma cidade gerenciada coletivamente, mas governada democraticamente. Tá? A cidade 2.0, o princípio 4. O princípio 5, foster cohesive territorial development. Foster, aqui é uma cidade que promova um território sustentável, vamos dizer assim. Um território
que seja um espaço sustentável, um espaço em que todos possam usufruir, vamos dizer assim. O princípio 6, uma cidade que seja regenerative and resilient, uma cidade sustentável e resiliente, né? Ou seja, uma cidade que seja capaz de suportar as mudanças, né, futuras, crescimento populacional, crescimento de veículos e tudo mais. É nesse sentido. Como aqui na minha tela tem um vídeo aqui, eu vou fazer a leitura agora pelo papel, tá certo? Vocês vão perceber eu com a cabeça um pouco mais baixa. Então, o princípio 7. Princípio 7. Uma cidade, shared identity and sense of place, né? Uma cidade que as identidades sejam compartilhadas, né? Que as pessoas e sense of place quer dizer que as pessoas possam ser localizadas, né? Eu entendi essa parte aqui como se as cidades tivessem câmeras, né, de vigilância, onde as pessoas fossem, de fato, acompanhadas, monitoradas. Eu entendi nesse sentido, ok? Que isso já é realidade, né? Isso diminui até a criminalidade, né? Por sinal. Princípio 8. Is well planned, walkable, and transit friendly. Olha só que legal, né? Uma cidade bem planejada, uma cidade que seja né, questão da mobilidade, que as pessoas possam se locomover sem passar por aborrecimentos, né? E amigavelmente transitável, né? Que não haja engarrafamentos, essas coisas que acontecem em algumas cidades, né? Muito populosas e mal planejadas. Princípio 9. Is safe, health and promotes well-being. Olha aqui, uma cidade que seja segura, saudável e que promova o bem-estar. E por último, o princípio 10, uma cidade que promova aprendizado e inovação. Learns and innovates. Ok? Então, assim, essa é a campanha, né, promovida pelas Nações Unidas. The City We Needed 2.0 Toward a New Urban Paradigm, né? À frente de um novo paradigma urbano, né? Essa campanha, ela já aconteceu em 2016, tá? Aconteceu no ano de 2016. Então, isso já está, muitas cidades já estão já implantaram, né, alguns desses princípios, né? Eu não sei o Brasil, né? Brasil, eu acredito que tenha, sim, cidades que já incorporem, não vou dizer todos esses princípios, mas uma boa parte deles, sim. Ok? Então, vamos para a atividade, né? Então, aqui tem um glossário, né, com a tradução das principais palavras, certo? E aqui o texto diz o seguinte, a questão, o texto acima faz parte de uma campanha mundial de urbanismo sustentável promovida pelas Nações Unidas, né? Veja os 10 princípios da cidade 2.0, o novo paradigma urbano e responda. Letra A. Considerando os princípios, quais são os objetivos da campanha? Quais são os objetivos da campanha? Tá? Você vai encontrar os objetivos no final de cada princípio. Tá bom? Vocês observaram que no início de cada princípio, aquela expressão se repete, você vai isolar aquela expressão. Qual expressão? The city we need. Ela se repete em todos os princípios. Então, os objetivos é o que é depois disso aqui,
tá bom? Você vai escrever aí no seu caderno. E a letra B, qual dos princípios se encaixa melhor na sua cidade ou localidade? Justifique sua resposta. Tem algum princípio desses que foram vistos que você já presencia onde você mora ou não? Ou está muito além da sua realidade, do seu contexto, tá? Você vai dizer se for sim, você vai citar qual é o princípio, né? E vai dizer por que ele se encaixa. Se não, aí você também vai justificar, tá bom? Então, vamos parar por aqui, tá certo, gente? Esse vídeo foi um pouco demorado, né? Por conta das 3 semanas. Desejo a vocês um excelente estudo, tá? Bye, bye.